e no Facebook, porque a gente começa agora. Muito bem, iniciando nossa live de hoje, é o episódio número 24 do nosso raio-x da questão. O tema a ser abordado hoje já está aí na tela para vocês, é o tema das modalidades de licitação. Só lembrando que os outros 23 episódios estão disponíveis no canal do YouTube, então já aproveita para você se inscrever no canal, acompanhar os vídeos das lives anteriores e mantenham sempre atualizados os vídeos, porque em algum momento eu vou começar a retirar alguns para inserir outros, senão vai ficar uma bagunça, ninguém acha nada. Mas não é amanhã, mas assistam os vídeos anteriores que já estão aí. Se inscrevam no canal, acione o sininho para os alertas de quando eu for fazer as lives. Lembrando que as nossas lives sempre de segunda a quinta-feira às 21 horas e 5 minutos e aos sábados uma live especial, normalmente com um convidado, que é às 16 horas e 47 minutos. Muito bem, sem mais delongas, vamos comigo. Olha só, o tema de hoje, lembrando o episódio do Raio-X da Questão, episódio 24, o tema é o tema das modalidades de licitação. Claro, vocês já sabem, nós vamos tratar da Lei 8666/93 e da Lei 10.520, que é a lei do pregão. Está aí. Então, como de costume, tradicionalmente aqui no nosso raio-x da questão, a gente começa analisando algumas questões, não é um aulão de exercício, é uma leitura rápida, uma análise das questões para eu mostrar a vocês como é que se identifica os temas, os conceitos e subtópicos necessários dentro de cada assunto. Então, o assunto de hoje, modalidade de licitação, a gente vai analisar quais são os conceitos necessários para resolver as questões deste assunto. Pois bem, a gente tem a primeira questão, a questão do CESP-SEBRASP do ano de 2006, concurso da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, o cargo de analista administrativo. Esse cargo é um cargo que nas agências reguladoras equivale mais ou menos ao cargo de analista judiciário, analista do legislativo. O enunciado da questão diz: considerando as normas para licitações e contratos regidos pela Lei 8666/93, Lei das Licitações, e pelo Regulamento de Contratações da Anatel, julgue os itens a seguir. E aí vem o item. Diz assim, olha, para aquisição de bens ou serviços considerados comuns, a Anatel deve adotar preferencialmente a licitação na modalidade tomada de preço. Como é que funciona? Antes de se preocupar com o gabarito, se você estivesse se deparando com uma questão como essa na prova, ou se deparando com a questão pela primeira vez, o que a questão te revela? Ainda que você não soubesse nem chutar, caiu de paraquedas no direito administrativo hoje, a questão já te ajuda? Ajuda muito. Ajuda como, professor? Não sei nem errar. Por quê? Porque olha só, ele fala aquisição. Eu te pergunto, aquisição é compra ou é venda? Aquisição, o poder público está querendo comprar ou vender? Comprar. Aquisição, e aí ele diz, de bens e serviços considerados comuns. Você sabe qual é o conceito, a definição de bens e serviços comuns? O que diferencia bens e serviços comuns de não comuns? Qual é o critério? Então, a questão acabou de revelar para você quais são os elementos conceituais ou dois elementos conceituais importantes para que você pudesse analisar com convicção e gabaritar essa questão. E aí prossegue. A Anatel deve adotar, ou seja, realmente é obrigatório? Realmente tem essa obrigatoriedade? Deve adotar, aí ele vem preferencialmente. Então, quando ele fala preferencialmente aqui, ele já destaca que não é um dever absoluto, ou seja, é uma preferência, um dever de preferência, de dar preferência. A licitação na modalidade. O que é modalidade de licitação? Repito, ainda que você não tivesse lido nada de direito administrativo nunca na vida, você identificaria por essa questão que você não domina o conceito de modalidade de licitação na modalidade, ou seja, modalidade de licitação, e aí ele diz qual é a modalidade, tomada de preço. Primeira coisa,
tomada de preços realmente é uma modalidade? Se é uma modalidade, que modalidade é essa? Quando ela se aplica? Quais são as características? A definição dela? Então, estão aí os elementos conceituais. Vamos apresentar esses conceitos agora? Não. Vamos tomar nota mental, ou mesmo no rascunho, desses conceitos. Conceito de aquisição, conceito de bens e serviços comuns, conceito de preferência ou obrigatoriedade da modalidade, conceito de modalidade licitatória, modalidade de licitação é igual a tipo de licitação, e aí a tomada de preço. Só para registrar, esse item está errado. Na verdade, para a aquisição de bens e serviços comuns, quando falar bens e serviços comuns, um sinal de alerta vai despertar em ti. Por quê? Porque estará falando de pregão. Então, preferencialmente deveria ser adotada a modalidade pregão, por isso o item está errado. Mas calma, este não é o propósito ainda. O propósito é a gente tomar nota mental ou num rascunho de quais são os conceitos fundamentais para resolver questões sobre o assunto modalidades. Vamos para a próxima. Ao final dessa live, o da metade em diante, a gente vai fazer a análise teórica. Questão número 2, que eu selecionei para vocês, é uma questão do CESP-SEBRASP, ano 2009, concurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o cargo de defensor público. O enunciado diz: quanto à licitação e os contratos administrativos, julgue os itens que se seguem. E aí o item diz: considerando a relevância de seu objeto, as licitações internacionais devem ser realizadas obrigatória e exclusivamente na modalidade concorrência. Agora vamos mais rápido, que você já pegou o jeitão do nosso raio-x da questão. Ou seja, relevância do objeto, ou seja, o que é o objeto da licitação? É aquilo que se quer selecionar, escolher para depois contratar. Que objetos são esses? Isso está na Lei 8666/93, especialmente artigo 2º, 1º e 2º. Muito bem. Obras, serviços, compras, alienações, que são as vendas, as licitações internacionais. Vejam, você está fazendo uma prova que exige conhecimentos técnicos jurídicos precisos. Você até pode intuir uma licitação internacional, mas você conhece a definição exata? Uma licitação internacional, ela é feita no território nacional ou no exterior? Está aí uma dúvida. Então, não basta você intuir, você tem que dominar conceitualmente o que é uma licitação internacional. Eu te faria uma pergunta para te mostrar o quão precisa deve ser a sua resposta ou o seu conhecimento técnico jurídico. Na licitação internacional, o procedimento, o trâmite, a habilitação, o julgamento é feito no território nacional ou é feito fora do país? Precisamos dominar isso. Devem ser realizadas, então, quando se tratar de licitação internacional, elas devem ser realizadas em que modalidade? É exclusivamente concorrência? Aí aqui uma dúvida. Só posso usar a modalidade licitatória concorrência para licitações internacionais? Mas a pergunta pode ser um pouco antes, depende do seu nível de conhecimento. Concorrência é ou não é uma modalidade? Concorrência é modalidade licitatória ou é tipo de licitação? Tudo isso a questão nos demandou e nos remeteu ao estudo teórico, videoaulas, PDFs, livros, manuais, aulas presenciais. E esse estudo teórico, seja por qual forma for, ele vai ter de suprir essa nossa demanda conceitual revelada pela própria questão. Não sou eu que está te dizendo, não é um outro professor, é a própria questão que está exigindo esse conhecimento. Questão número 2, ela está aqui errada. Por quê? Nós veremos na nossa revisão e aprofundamento teórico daqui a pouco que não somente a concorrência pode ser aplicada para a licitação internacional, mas também outras modalidades nós veremos. 3.
Questão 3 que eu selecionei para vocês, também é uma questão do CESP-SEBRASP, ano 2009, concurso do Tribunal de Contas da União, cargo de técnico de controle externo. E o enunciado diz, em conformidade com a lei de licitações, julgue os itens a seguir. E aí vem o item. O item diz, para a contratação de compras governamentais e serviços que não sejam de engenharia, com valor estimado de contrato de R$640 mil, o Estatuto das Licitações indica a modalidade de tomada de preço, mas é admitida em qualquer caso a concorrência. Certo, errado ou oxe? Ainda que você tenha respondido oxe, calma. Calma, por quê? Porque o mais importante nessa etapa aqui dos nossos episódios do raio-x da questão é você extrair da questão quais são aqueles elementos conceituais que eventualmente você não esteja lembrando ou não tenha aprendido ainda, que são necessários para uma adequada análise, julgamento e gabaritar a questão. Primeira coisa, para compras governamentais, está aqui, ó. Compras governamentais e serviços, aquisição de serviços, que não sejam de engenharia. Essa questão, semanticamente, já nos propõe, já nos sugere algo. Existem serviços que são de engenharia e existem serviços que não são de engenharia. A pergunta é, teoricamente, em matéria de licitações e contratos, essa distinção existe? Serviços de engenharia, serviços que não sejam de engenharia. Se ela existe, ela é importante, tem relevância jurídica para a lei de licitações ou não tem? Então, está aí algo que a gente precisa aprender. Com o valor estimado, e o valor qual que era? R$640 mil. R$640 mil. Eita, leita maravilhosa. Aqui é um 6, viu? 640 mil reais. Quando ele coloca o valor ali, ele nos sugere que as modalidades de licitação têm alguma correspondência ou alguma vinculação a limites de valores. E de fato tem, está no artigo 23 da Lei 8666/93. E a gente precisa saber isso, mas a questão já nos mostrou. O Estatuto das Licitações indica a modalidade tomada de preço. Realmente é a modalidade de tomada de preço num valor estimado, um valor orçado de 640 mil? E mesmo que a modalidade adequada, que se encaixe nesse patamar de valor, seja tomada de preço, essa tomada de preço pode ser substituída por concorrência? Quando? Isso é livre? É discricionário? Não pode? Está aí mais um detalhe. O fato é que esse item está correto. Não se preocupem, o objetivo não é explicar detalhe por detalhe do porquê do gabarito. Isso vai acontecer ao final, do meio para o final, em que a gente vai fazer uma revisão e um aprofundamento nos aspectos teóricos que estão destacados aqui. Por que eu começo pelas questões? Para você perceber qual a importância e o porquê de cada tópico e explicação que eu vou fazer na revisão teórica. Eu não tirei aquelas explicações, aqueles tópicos da minha cabeça porque eu mais gosto daquilo. Não, é porque as questões estão me direcionando para a necessidade de conhecer e dominar aqueles elementos conceituais e tópicos dentro do assunto modalidades de licitação. 3 está correto, a gente vai para 4. Mais uma vez a questão do CESP-SEBRASP, ano 2009, concurso da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, com cargo de técnico administrativo, e o enunciado diz, acerca dos dispositivos da lei de licitações,
julgue o item a seguir. E aí o item diz: nas situações em que couber a tomada de preços, a administração poderá utilizar o convite e, em qualquer caso, a concorrência. A questão anterior e essa questão nos demanda o seguinte conhecimento teórico e legal em matéria de licitações, especialmente modalidades de licitação. É possível substituir uma modalidade por outra livremente? Se não é livremente, quando eu posso substituir, trocar? Em vez de fazer concorrência, usar tomada de preço, em vez de tomada de preço, convite. Na verdade, as chamadas modalidades comuns, concorrência, tomada de preço, convite, tem uma gradação entre elas. A mais complexa, mais ampla e para valores maiores, concorrência. A de porte médio, para contratações de médio valor, é a tomada de preço. E para contratações de pequenos valores, convite. Você pode usar a lógica de quem pode o mais, pode o menos. Então, onde cabe convite, pode substituir por tomada de preço, concorrência. Onde cabe tomada de preço, pode substituir para mais ampla, concorrência. Mas jamais, onde cabe tomada, onde é caso de tomada de preço, jamais posso substituir por convite. Por isso que a nossa questão, a questão 4, está com o gabarito errado. Tá aí. Vamos para a questão número 5. Questão número 5, também uma questão do CESP-SEBRASP, do ano 2009, concurso da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, para o cargo de técnico administrativo. O enunciado diz: no que se refere a licitações públicas, julgue o item, os itens subsequentes. E aí vem o item. A modalidade concurso deve ser escolhida preferencialmente para os contratos de prestação de serviços técnicos profissionais especializados, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Eu já vou te adiantar, esse item está correto. Você vai encontrar isso no artigo 13, parágrafo 1º da Lei 8666/93. Artigo 13, parágrafo 1º da 8666/93. Mas aqui, o que a gente precisa destacar? Concurso é ou não é uma modalidade licitatória? Que modalidade é essa? Quando é cabível? Quais são suas características? Diz que o concurso preferencialmente para contratos de prestação de serviços técnicos profissionais especializados. O que são os tais serviços técnicos profissionais especializados? E aí eu sugiro que você leia e releia o artigo 13. O artigo 13 da Lei 8666/93. O concurso realmente tem a estipulação de a prévia estipulação de prêmio e de remuneração. Veremos na nossa revisão e aprofundamento daqui a pouco que no concurso não há como regra contratação ao final. O que você vai ter para os vencedores é o pagamento de prêmio ou remuneração conforme previamente estipulado no edital. Então, a questão número 5 está com o gabarito correto. 6. Questão 6. É uma questão do CESP-SEBRASP, ano 2009, concurso da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O cargo também é um cargo de técnico administrativo. O enunciado diz, no que se refere a licitações públicas, julgue os itens subsequentes. O item a ser julgado diz: na modalidade convite, se existirem na praça, na localidade, praça comercial, localidade comercial, se existirem na praça mais de 3 possíveis interessados, é obrigatório o chamamento a todos os interessados. Então, pense um pequeno município. A administração quer contratar material de construção, cimento, areia para alguma reforma, construção de alguma unidade pública.
Suponhamos que tenham 20 empresas que trabalham com a comercialização de material de construção. Na modalidade convite, é obrigatório o chamamento de todos os interessados? Essa é uma dúvida, uma questão. Então, a gente precisa saber, convite é realmente uma modalidade licitatória, sim ou não? Que modalidade é essa? Se no convite existem na praça mais de 3 possíveis interessados, fornecedores, é ou não é obrigatório o chamamento de todos os interessados? Na verdade, não. Na verdade, tem que enviar uma carta convite para no mínimo 3. Os outros até podem participar, mas a administração se vê legalmente obrigada a convidar um mínimo de 3. Por isso o gabarito aqui está errado. Já estamos na nossa sexta questão, fazendo o raio-x para extrair das questões quais são os elementos conceituais que são demandados, exigidos, para que a gente possa analisar adequadamente o texto do enunciado da questão e, em seguida, fazer um julgamento e gabaritar com convicção o que se propõe, o que o examinador propôs para ser julgado. 7. Questão número 7. É uma questão do CESP-SEBRASP, ano 2009, concurso da ANTAC, analista administrativo. O enunciado diz: acerca de licitações públicas, julgue os itens que se seguem. E aí, o item diz: diferentemente das modalidades de licitação que estabelecem o critério de julgamento, os tipos de licitação definem os procedimentos a serem adotados. Esta é uma questão sensacional que eu selecionei, por quê? Porque é um tema muito recorrente. Você não pode confundir na sua prova. Então, ao finalizar o seu estudo teórico, você tem que diferenciar duas coisas distintas que cobram muito em prova. Você não pode confundir na sua prova modalidades de licitação com tipos de licitação. Olha aqui. O que são as modalidades licitatórias e o que são os tipos de licitação. Modalidades de licitação diz respeito ao procedimento. Mudou a modalidade, muda um pouco o procedimento, o passo a passo do procedimento licitatório. Agora, os tipos de licitação são sinônimos de critérios de julgamento, que podem ser menor preço, melhor técnica, técnica e preço. Então, aqui ele falou que as modalidades dizem respeito ao critério de julgamento, já está errado. E disse também que os tipos dizem respeito ao procedimento. Na verdade, ele trocou os conceitos. Questão número 7 está errado, é o gabarito. Questão número 8. É uma questão do CESP-SEBRASP, o ano 2006, concurso da Anatel, cargo de analista administrativo. O enunciado diz: acerca de licitações e contratos e do regulamento de contratações da Anatel, julgue o próximo item. Muito bem. E aí diz o seguinte: o pregão é a modalidade de licitação cabível à aquisição de bens e serviços comuns, entendidos como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Já a consulta é modalidade de licitação cabível para bens e serviços não comuns, sendo suas propostas submetidas a um júri. Essas duas modalidades de licitação se identificam por não exigirem qualquer limite de valor para sua realização. Certo, errado ou oxe. Certo, errado ou oxe. Olha, vamos lá. Primeira parte.
Pregão é ou não é uma modalidade de licitação? Sim, pregão é uma modalidade licitatória, porém não está, assim como as outras, o pregão não está previsto na Lei 8666/93, no artigo 22. Está na Lei 10.520. Você pode até anotar aí. Pregão, Lei 10.520. Pregão é cabível para aquisição de bens e serviços comuns? Sim. Duas coisas. Só dá para usar o pregão quando a administração deseja adquirir, comprar bens e serviços comuns. O que são os bens e serviços comuns? São aqueles padronizáveis. E o que é a padronização? Entendidos como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Então, o padrão usualmente já é utilizado pelo mercado. O mercado já comercializa aqueles bens e serviços atendendo certas especificações. É o quilo, é o grama, é o metro quadrado, é o quilômetro, então é a hora-aula, então já tem esse padrão. E aí vem a consulta. O que é a consulta? Consulta é uma modalidade licitatória prevista na lei específica da Anatel. Depois você consulta isso aí. Ela ainda não foi regulamentada, mas detalhadamente regulamentada. Mas ele diz, já a consulta é modalidade de licitação cabível para bens e serviços não comuns, isso é verdade, sendo suas propostas submetidas a um júri, a uma comissão de julgamento. Essas duas modalidades de licitação se identificam por não exigirem qualquer limite de valor para a sua realização. Esse gabarito aqui foi dado como correto. Não se preocupa tanto com a consulta, porque só se cobra consulta no concurso da Anatel, porque tem a ver com a legislação específica da Anatel. Muito raramente se cobra com consulta, praticamente a gente não vê consulta em outros concursos. Mas o pregão, sim. O pregão é muito cobrado. E aí a gente vai focar no pregão. Beleza. 9 diz assim, olha. É uma questão do CESP-SEBRASP, ano 2020, Ministério Público do Estado do Ceará. Olha, recente, é deste ano. Analista ministerial. Julgo item relativo à licitação de obras públicas. O item diz: em processo licitatório para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, deve-se utilizar uma combinação das modalidades convite e concurso. Grave uma coisa. O artigo 22, parágrafo 8º da Lei 8666/93. Esse dispositivo diz literalmente: é vedado, é proibido criar novas modalidades de licitação ou combinar, mesclar as existentes. Então, é o legislador, o Congresso Nacional, dizendo para os administradores: vocês administradores, quando forem fazer as respectivas licitações, vocês não podem criar, inventar novas modalidades, a não ser as que eu, legislador, criei. E vocês, administradores, ao fazerem suas licitações, não podem mesclar, combinar as licitações, as modalidades que eu criei, as modalidades existentes. É por isso que essa questão número 9 está errada. Artigo 22, parágrafo 8º da Lei 8666/93. E por último, a última questão que eu selecionei para a nossa live de hoje, questão número 10, questão do CESP-SEBRASP, ano 2020, Ministério Público do Estado do Ceará, analista ministerial. O enunciado diz: julgue o próximo item relativo à administração de pessoal e a processos de compras governamentais no âmbito do setor público. Falou em compras governamentais, necessariamente estará falando de licitações públicas e de contratos administrativos. O item diz: a modalidade de licitação utilizada para a venda
de produtos legalmente apreendidos ou penhorados é denominada concurso. Está errado. Nós já vimos até em questões anteriores aqui mesmo que concurso é para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante o pagamento de um prêmio ou remuneração previamente estabelecido no edital. Então, para a venda desses bens apreendidos ou penhorados, a modalidade adequada ou vai ser o leilão ou, em alguns casos, a gente vai ver a concorrência. Mas, tecnicamente, seria leilão, nunca concurso. Muito bem. Então, a gente trata aqui novamente da modalidade concurso e aí tem essa ideia, ou seja, venda, é uma licitação para venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. E aqui eu remeto vocês para o artigo, a gente vai tratar mais do artigo 19, da Lei 8666/93. Tudo bem em relação a isso? Bom, isso que nós fizemos, a primeira parte aqui da nossa live, o raio-x da questão, é o que você deve ou deveria fazer quando se faz um estudo tomando como referência as questões. Você não faz a análise para saber se sabe ou não. Você faz a análise das questões para as questões dizer para você quais são os elementos conceituais e os tópicos dentro daquele assunto que você ou não está lembrando, ou não está dominando, ou aí, mesmo que não saiba nada, precisa estudar. E aí quando você vai para o seu estudo teórico, videoaulas, PDFs, aulas presenciais, livros, manuais, você já vai com essa listinha de elementos e conceitos, dúvidas que as questões exigiram. Tudo bem? Vamos lá. Feito isso, a gente finaliza então aí essa nossa primeira parte e agora a gente vai para esta outra parte aqui. Pronto. Vamos ver se ficou tudo certo. Estamos aqui bem encaixados. Muito bom. E aí, calmem, não se apavorem, fiquem tranquilos. Não se desesperem ainda. Não entrem em pânico ainda. Por quê? Porque a gente vai analisar aí as questões, claro, e não vai ficar... Professor, não estou enxergando nada. Não, eu sei que não está. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha, a gente vai analisar esses detalhes aqui. Claro, olha, eu vou ter a possibilidade de fazer o seguinte, eu vou ter a possibilidade de ampliar. Vou ampliar e vou reduzir para a gente se localizar. Muito bem. Feito isso, o que a gente vai desenvolver? Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, algum desespero, vamos com calma, passo a passo. Agora, olha, nós temos 21 horas e 40 minutos. Hoje a gente vai varar a noite, porque são muitos detalhes e vamos com calma. Muito bem, muita calma nessa hora. Beleza. O tema que nós vamos abordar é o tema das modalidades de licitação aqui, ó. Temas das modalidades de licitação. Tá aí. Muito bom. E agora, o que a gente vai destacar sobre esses temas aí de modalidades de licitação? O que a gente vai destacar aí? Deixa eu só ajustar aqui para ficar melhor para a gente. Tá aqui. Pronto. Beleza. Aqui nessa coluna, ou seja, para baixo, vou colocar uma seta apontando, olha. Nesta coluna, olha aí. Aqui para baixo, a gente vai analisar duas coisas. Qual é a modalidade e qual é o instrumento convocatório. Um instrumento que se utiliza para chamar os possíveis interessados para participar da licitação e disputar. Tudo bem em relação a isso aí? Então,
nesta coluna aqui, a gente vai analisar isso aí. Bom, e seguindo aqui nessa linha, a gente vai analisar aqui, o primeiro aspecto que a gente vai analisar é o aspecto de quem pode disputar, quem pode participar daquela modalidade licitatória. Muito bem? Então, estamos amolando as ferramentas para vocês entenderem qual era a lógica. Então, o tema, modalidade de licitação. Nessa primeira coluna, com a seta para baixo, ali da esquerda, a gente vai abordar dois assuntos. Quais são as modalidades licitatórias e em cada uma dessas modalidades, qual é o instrumento convocatório para se chamar os interessados, convidar os interessados para a disputa. Apesar de falar em instrumento convocatório, de dar a ideia de ser algo obrigatório, você já anota aí. O edital, a carta convite, o instrumento convocatório não é impositivo, ele tem natureza de convite. É uma liberalidade, eu estou te convidando, te chamando para participar. Você que é interessado do ramo pertinente do que se pretende contratar não está obrigado a comparecer. Muito bem. Primeira modalidade licitatória é a concorrência. Essa modalidade aqui, ela é uma modalidade comum. Eita, letra bacana. Comum. Olha, a minha mesa digitalizadora com a minha caneta está lá na alfândega. Quando ela chegar, vocês vão ver que maravilha, vai ser revelador. Por quê? Porque a minha letra não vai melhorar muito mais quando eu estiver usando a caneta digitalizadora na mesa digitalizadora. Até me engasgo por quê? A letra não vai melhorar, se conformem. Isso aí. Então, gravem uma coisa, brincadeiras à parte, concorrência é sempre uma modalidade comum. Lá na Lei 8666, artigo 22, nós temos duas categorias de modalidades. Modalidades da categoria comum, concorrência, tomar de preço, convite. E modalidades especiais, concurso, leilão. Beleza? E qual é o instrumento convocatório? É o edital. Instrumento convocatório é o edital. Muito bem. Prosseguindo, agora a gente vai para esse quadro aqui, olha. Esse quadro aqui. Essa janelinha aqui. Vou ampliar um pouco mais para ficar fácil para vocês perceberem. Tiozão aqui enxergar bem. Olha só. Quem pode participar da concorrência? Quaisquer interessados. E esses interessados, eles podem ser cadastrados ou não. Cadastrados onde? No órgão central de cadastramento e registro de cada unidade da federação. A União tem o órgão central de cadastramento e registro chamado SICAF. Cada um dos estados tem o seu órgão central de cadastramento e registro, assim como os municípios e o DF. Então, quaisquer interessados, cadastrados ou não, que na fase inicial de habilitação preliminar. Então, publicado o instrumento convocatório, é dado um prazo para a entrega dos envelopes lacrados com as propostas e aí vem uma fase preliminar de habilitação, de verificação do preenchimento dos requisitos necessários para disputar a licitação e contratar com o poder público. Professor, onde eu encontro os requisitos ou aspectos verificados na habilitação? Anotem aí, artigos 26, na verdade 27 a 31 da Lei 8666/93. Então, quaisquer interessados que na fase de habilitação preliminar comprovem os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do contrato. Resumindo, qualquer um que na fase preliminar inicial de habilitação dentro do certame licitatório comprovar documentalmente
as exigências de habilitação que o próprio edital, com base na lei, faz. Tá aí. Então, olha aí, para vocês se situarem, estamos na concorrência, modalidade comum, edital, quem é que pode participar? Agora a gente vai para o objeto a ser licitado. O que vai ser licitado? Vamos ampliar aqui, a gente visualizar bacana. Olha só, tá aí. O que vai ser licitado para posteriormente ser contratado quando se trata da modalidade licitatória concorrência. Olha, a concorrência ela é obrigatória, salvo os casos de inexigibilidade e dispensa, mas aí nem vai ter licitação. A concorrência é obrigatória quando for contratar obras ou serviços de engenharia que sejam superiores a 3, maior, tá vendo o sinal vermelho de maior ali? Que sejam maiores que 3,3 milhões, 3.300.000. Professor, lá no artigo 23 da 8666/93, não fala 3.300.000, fala 1,5 milhão. Esses valores foram atualizados por legislação posterior. Eu já estou te dando os valores atualizados que serão cobrados em prova. Mesmo que ele fale 8666/93, o próprio edital diz, a lei 8666/93 e suas alterações, e suas atualizações. Então, fiquem atentos aí. Então, antes de se iniciar o procedimento licitatório, antes mesmo de escolher qual é a modalidade licitatória, ainda na fase interna, a fase pré-licitatória, é feito um orçamento, uma estimativa de quanto possivelmente vai custar o contrato. Se nessa estimativa nós estamos tratando de um valor estimado acima de 3.300.000 para obras e serviços de engenharia, é obrigatória a concorrência. Agora, se for para compras e serviços comuns, nós vimos uma questão sobre isso. O antônimo de serviços comuns é serviços de engenharia. Para fins da lei 8666/93, o oposto, o outro lado da moeda de serviços comuns, são os serviços de engenharia, de complexidade técnica. Se for uma contratação de compras, o poder público querendo adquirir, ou aquisição de serviços comuns, se o contrato for orçado acima de 1.400.000, é obrigatória a modalidade concorrência. Agora, quando se tratar de compra ou de alienação de imóvel de qualquer valor, para o poder público comprar um imóvel, terreno, apartamento, casa, prédio, fazenda, que seja, para comprar um imóvel ou para alienar, vender um imóvel, a modalidade licitatória, como regra, é a concorrência independentemente do valor desse imóvel, de 1 centavo ao infinito. Há exceções? Há. A gente vai falar daqui a pouco quando tratar do leilão. Mas gravem isso. Como regra, comprar e vender imóveis, modalidade concorrência, independentemente do valor. Agora, quando for alienação, venda de bem imóvel avaliado acima de 1.400.000, acima daquele maior valor da tomada de preço, se o poder público deseja alienar, se desfazer de um bem imóvel no valor acima de 1.400.000, vai ter que utilizar a modalidade de concorrência. Suponhamos que, depois de um processo criminal devidamente transitado em julgado, foi decretada a perda de bens adquiridos com produto de crimes que estavam nas mãos de bandidos. E entre esses bens estavam joias muito valiosas, entre elas joias de 15 milhões, 20 milhões, joias de até 50 milhões. Um único item, 15 milhões, 10 milhões.
O poder público não vai ficar com isso para si, ele vai fazer uma alienação para recuperar o dinheiro equivalente a esse bem. O bem é móvel, uma joia, e avaliado acima de 1.400.000. Vai ter de fazer a modalidade concorrência, não faz leilão. É obrigatória a concorrência. Se ligou nisso aí? Beleza. Próximo, quando for para contratação de concessão de direito real de uso. É a concessão para que um particular explore o uso e a fruição de um determinado imóvel público. Para concessão de direito real de uso é sempre concorrência. Obrigatoriamente concorrência. E a concorrência preferencialmente deve ser utilizada para licitação internacional. Preferencialmente. Não é exclusivamente, como nós vimos na questão. Preferencialmente se usa a concorrência na modalidade na licitação internacional. O que é uma licitação internacional? É aquela em que o poder público já deseja trazer fornecedores estrangeiros para disputar a licitação cujo procedimento vai ser feito no Brasil. Não há proibição dos nacionais disputarem essa licitação. A diferença é que nessa licitação o poder público já fará divulgar por meio de agências e instituições especializadas, já fará divulgar no exterior, N países, o instrumento convocatório. Já fará divulgar o instrumento convocatório para atrair fornecedores internacionais para essa disputa. E também a licitação será na modalidade de concorrência quando você for fazer uma ata de registro de preço, sistema de registro de preço. No registro de preço, você pode usar também a concorrência, mas também pode utilizar o quê? O pregão. Pode utilizar o pregão. Tá aqui, ó. Eita, letra maravilhosa. Vai sair um G aqui? Saiu um G. Pregão. Tá aí. Um tio. Então, quando se tratar de licitação para sistema de registro de preços, concorrência não é a modalidade exclusiva. Utiliza-se ou a concorrência ou o pregão, conforme cada um deles seja cabível. Muito bem. Então, vamos reduzir aqui um pouco. Olha só, já avançamos. O objeto a ser licitado. E agora a gente vai abordar aqui o seguinte: o prazo para a entrega das propostas. Prazo para a entrega das propostas. O que é isso? A própria Lei 8666/93 estabelece prazos mínimos entre a publicação do edital e a data final que o edital vai estipular para que os interessados apresentem suas propostas. Então, a lei diz que deve constar no edital prazos mínimos. Que prazos mínimos são esses? Prazos mínimos para que os interessados formulem e apresentem suas propostas. Prazos mínimos entre quê? Entre a data da publicação do edital e a data final para a entrega das propostas. Então, este prazo vai ser de, no mínimo, um prazo mínimo. O edital vai fixar no mínimo 45 dias, quando a licitação na modalidade concorrência for para o regime de empreitada integral. Professor, onde eu acho a definição de empreitada integral? Por favor, vá ao artigo 6º, inciso 8º da Lei 8666/93. Artigo 6º, inciso 8º da Lei 8666/93. Lá você tem a definição do regime de empreitada integral. Agora, quando a licitação na modalidade concorrência for do tipo melhor técnica, ou seja, o critério de julgamento tipo é melhor técnica, aí também o prazo é no mínimo 45 dias. Ou então, quando o tipo for técnica e preço. Por que o prazo é tão extenso, o mínimo é tão extenso? Porque nessas três hipóteses, demanda-se
exige-se um tempo maior para que os interessados elaborem adequadamente as respectivas propostas. Em todos os demais casos de concorrência, ou seja, todo caso de concorrência que não for para um regime de empreitada integral, que o critério de julgamento não for melhor técnica ou técnica e preço, aí o prazo vai ser de 30 dias. Esses prazos não tem necessidade de decorar traumatiza o concursando, basta memorizar. Memorizar é uma coisa mais sofisticada. Bacana. Reduzindo aqui, e agora a gente vai registrar algumas observações importantes. Vamos fazer o registro de algumas observações importantes. Muito bom, muito bacana. Olha, se você tiver algum amigo aí que não está vendo essa live aí, não está acompanhando, já manda no zap para ele. Você está perdendo, chefe. Eu estou até com minhas dúvidas. Essa aqui eu vou guardar só para mim. Essa eu não vou deixar disponível. Cara, essa está muito boa, não? Modéstia às favas, essa está bacana. Detalhado. Com essa explicação e com essa planilha, pode levar. Leva dobrado. Pode fazer uma tatuagem na coxa aqui para você responder na hora da prova. Leva cola, não tem jeito. Vamos lá, brincadeiras à parte, vamos para as observações. Vamos ampliar aqui para você poder enxergar bacana. Me fala aí no chat, aí, no comentário, se você está enxergando bacana quando eu amplio aqui, ó, quando eu estou no full screen aí, se está bacana. Beleza. Lá vai. Primeira observação, ou a observação importante, na concorrência para venda de bens imóveis, ou seja, nós já vimos que para comprar e para vender imóveis, em regra, utiliza-se a modalidade de concorrência independentemente do valor. Nós já acabamos de ver, lá no nosso primeiro quadrinho, atrás. Mas ele diz, na concorrência para a venda de imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% do valor de avaliação. Então, na concorrência, em que a fase de habilitação preliminar é a mais detalhada possível, que tem que se entregar um caminhão de documentos, em matéria de concorrência para venda de bem imóvel, a habilitação consiste em uma única coisa: o licitante interessado comprovar que recolheu mediante guia aos cofres públicos o valor de caução correspondente a 5% do valor de avaliação do imóvel. Então, suponhamos que o imóvel foi avaliado em 100 mil, 100K, 100 mil, ele tem de ter recolhido, antes da habilitação, óbvio, ele vai chegar só com a comprovação, o comprovante de depósito, 5% desse valor, ou seja, R$5.000. Nada mais. Então, licitação na modalidade de concorrência para a venda de imóvel, seja qual for o imóvel, a fase de habilitação preliminar é simplória, simplíssima. Basta comprovar que recolheu o valor da caução, 5%. Se ele se sagrar vencedor, por exemplo, ele deu um lance de 125 mil e venceu, ele vai completar só 120 mil, porque 5 mil já estava lá. Se ele não se sagrou vencedor, o licitante não ganhou a disputa, será devolvido a ele o valor da caução. Bacana? Se ele causar algum tumulto, algum prejuízo ao longo do certame, esse valor da caução será início de indenização para o poder público. Feito isso, a gente reduz aqui agora, porque a gente vai abordar isso aqui, ó. Tomada de preços. Tá aí. Vamos ampliar. Tomada de preço. E na tomada de preço, olha, a gente vai começar avaliando aqui, ó. Tomada de preço. Modalidade de instrumento convocatório. Tá aí a tomada de preço. Tomada de preço também é uma modalidade comum. Também é uma modalidade comum. É a segunda modalidade comum. E o instrumento convocatório para chamar os interessados para disputar uma licitação na modalidade de tomada de preço é o edital.
Tá aí. A quem se destina? Quem é que pode participar da tomada de preço? Interessados cadastrados. Esse cadastramento é no órgão central de cadastramento e registro de cada unidade da federação. Se quem vai licitar é o Distrito Federal, ele tem que estar cadastrado no órgão central de cadastramento e registro. E todos aqueles que atenderem às condições de cadastramento até o terceiro dia antes da data final para a entrega das propostas. Mas esse atendimento das exigências de cadastro tem que ser feito lá no órgão central. Na tomada de preço não se faz habilitação e verificação de habilitação dentro do procedimento licitatório. Prosseguindo, a gente vai agora ao objeto. Aqui se destina a modalidade licitatória comum, tomada de preço. Vamos aumentar um pouco mais para ficar bacana para vocês. Está aqui. A tomada de preço, ela é recomendada, ela é mais adequada para obras e serviços de engenharia de valor menor ou igual a 3.300.000. E claro, desde que acima dos valores do convite, que é 330 mil. A gente vê isso mais à frente. Então, para obras e serviços de engenharia avaliados, cujo valor de contratação seja avaliado, estimado em até 3.300.000, menor ou igual a 3.300.000, tomada de preço. Quando for compras ou serviços comuns, cujo valor estimado, valor orçado, seja menor ou igual a 1.400.000, ou seja, até 1.400.000, tomada de preço. É possível utilizar tomada de preço para licitação internacional? Sim. E isso nos ajuda a matar aquela questão que dizia que na licitação internacional exclusivamente concorrência. Não. Dá para usar a tomada de preço em matéria de licitação internacional, desde que o ente licitante, União, Estado, DF, município, o órgão em si, disponha de cadastro internacional de fornecedores. Porque tomada de preço não é para licitantes cadastrados? Então, dentro do órgão central de cadastramento, tem de ter aquele cadastro de fornecedores estrangeiros. E os valores estimados estiverem dentro dos limites da tomada de preço. Então, se a licitação internacional, os valores estimados estão dentro da tomada de preço e o órgão ou o ente público que vai fazer essa licitação tem um cadastro de fornecedores internacionais, você pode usar a tomada de preço. Agora a gente vai analisar o seguinte aqui, olha. Prazo para entrega das propostas. É aquele prazo mínimo que tem que ser fixado no edital. O edital vai ter que fixar um prazo mínimo entre a data da publicação do edital e a data fixada para a entrega das propostas, a data final. Esse mínimo vai ser de quanto? O mínimo vai ser de 30 dias. Quando? Quando o tipo de licitação, o critério de julgamento for melhor técnica ou técnica e preço. Se for o critério, por exemplo, só menor preço, aí o prazo é de 15 dias. Mínimo, ou seja, o edital tem que fixar um prazo de no mínimo 30, quando a tomada de preço for do tipo melhor técnica ou técnica de preço, e no mínimo 15 nos demais casos que não seja melhor técnica ou técnica de preço. Vamos para as nossas observações em matéria de tomada de preço. Diz o seguinte: a tomada de preço pode ser discricionariamente substituída pela modalidade concorrência. É uma discricionariedade, conveniência e oportunidade da administração. Em vez de fazer a modalidade cabível, que seria tomada de preço, ela faz a concorrência, mesmo que os valores estejam enquadrados dentro da tomada de preço. Isso você vai encontrar onde? Artigo 23, parágrafo 4º da Lei 8666/93. Artigo 23, parágrafo 4º
da Lei 8666/93. Bacana? Tudo bem. E aí, a gente prossegue e vamos entrar agora na modalidade, modalidade de instrumento, convite. Está aqui. Convite é uma outra modalidade comum. Convite é uma outra modalidade comum. Caramba, minha letra está ficando muito bonita escrevendo com mouse. Jesus Cristo. Tá bacana. Pode falar aí que a letra está bonita. Beleza. O instrumento convocatório não é o edital. Não se usa edital quando a modalidade licitatória é convite. Você já pode gravar uma coisa. A única modalidade licitatória de todas em que não se usa edital como instrumento convocatório é a modalidade convite. Porque na modalidade convite usa-se a carta convite. E aí a gente avança para ver quem pode disputar convite. Convite é aberto para interessados do ramo pertinente ao seu objeto. Então, não se pode convidar empresa de panificação para uma modalidade convite destinada a adquirir combustível para as viaturas do município. Não tem sentido. E interessados cadastrados ou não. Este cadastro aqui não é o cadastro central no respectivo ente federativo e este cadastro não é o cadastro pré-qualificador, cadastro de habilitação. É um cadastro para ter uma noção de quem são os fornecedores do que naquela localidade. Eles são escolhidos e convidados em, no mínimo, 3 pela unidade administrativa, pelo aquele órgão, aquela entidade. E quem é cadastrado, ainda que não seja convidado, pode participar se ele manifestar o interesse com antecedência de 24 horas. Então, como é que funciona? O poder público tem de convidar no mínimo 3. A não ser que lá na praça, naquela localidade, não tenha um mínimo de 3 fornecedores daquele item. Só tem 2 postos de combustível, só tem 2 fornecedores de material de construção, por aí vai. Havendo 3 ou mais, tem de enviar carta convite para no mínimo 3. Esses convidados podem ser cadastrados ou não lá naquele órgão, naquela unidade. Agora, os que já são cadastrados lá no órgão unidade e não foram convidados, podem participar? Podem, desde que eles compareçam até o órgão ou unidade administrativa e manifestem o seu interesse em disputar aquela licitação e, claro, ofereçam propostas até 24 horas antes do prazo final para a entrega das propostas. E aí, a gente vai analisar aqui, olha, o objeto a ser licitado no convite. No caso de obras e serviços de engenharia, o convite vai ser utilizado para valores estimados, contratações estimadas, orçadas, em até 330 mil. Ou seja, menor ou igual que 330 mil. No caso, se for maior que 330 mil, aí já cai na tomada de preço, desde que não ultrapasse 1.400.000, como nós vimos. No caso de compras ou serviços comuns, para contratações orçadas estimadas em até 176 mil, menor ou igual a 176 mil. Passou desse valor, aí já cai na tomada de preço, desde que não ultrapasse aquele limite aquele limite da tomada de preço. Beleza. E na licitação internacional, é possível convite? Cuidado, a tendência é você pensar, não, o convite é para contratações muito simplificadas, não vai mexer com licitação internacional, não. Se não houver fornecedor do bem ou serviço no Brasil, não tem fornecedor no Brasil,
e os valores estimados estiverem dentro do limite do convite, esses valores baixos aí, então, 0 fornecedor nacional, e os valores se encaixam na modalidade convite, é possível usar o convite? Sim, mas preferencialmente usa-se concorrência, ou até pode substituir pela tomada de preço. Tá aí. Em matéria de convite, qual é o prazo? Em matéria de convite, qual é o prazo entre a publicação do edital e a entrega das propostas? É um prazo fixo de 5 dias úteis. Vai fixar 5 dias úteis. E aí a gente vai para algumas observações em matéria de convite. Em se tratando de licitação na modalidade convite, olha lá, a licitação só será válida se comparecerem um mínimo de 3 propostas aptas a julgamento. Não basta comparecer 3 licitantes, tem que vir os licitantes com propostas aptas a serem julgadas, propostas minimamente razoáveis. Olha a outra observação. Quando, por limitações de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do mínimo de 3 licitantes, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo licitatório, sob pena de ter de repetir o convite. Ou seja, não compareceu um mínimo de 3, a regra é repetir o convite, a não ser que por condições de mercado, só tem 2 fornecedores, ou os demais declaradamente não têm interesse em disputar, aí faz só com 2 mesmo, ou com aquele que apareceu. 1. Mais uma observação. A cada novo convite, a cada nova licitação na modalidade convite, para objeto idêntico, é obrigatório convidar pelo menos um interessado cadastrado e não convidado nas licitações anteriores. Então, cada vez que vai fazer uma licitação, também na modalidade convite para aquisição de combustível, tem de enviar convite e convidar pelo menos um interessado cadastrado daquele ramo que não tenha sido convidado nas licitações por convite anteriores. Última observação em matéria de convite. O convite pode ser discricionariamente substituído, essa modalidade, por tomada de preço ou por concorrência. E aí agora a gente avança e vai para a parte do concurso. Concurso. Um instrumento convocatório também é edital, só que o concurso é uma modalidade, não é comum, ela é especial. Concurso é uma modalidade especial. Concurso é uma modalidade especial. Quem é que pode disputar o concurso? Quaisquer interessados podem participar da disputa. Utiliza-se o concurso para licitar o quê? Qual é o objeto a ser licitado? A modalidade de concurso é utilizada para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remunerações aos vencedores. Prêmios esses que são pré-fixados no próprio edital. Além disso, a modalidade concurso deve ser utilizada preferencialmente para a contratação de serviços técnicos profissionais especializados, conforme está no artigo 13. Artigo 13 da Lei 8666/93. Então, são os detalhes importantes. Qual é o prazo entre a publicação do edital e a data final, prazo mínimo, e a data final para a entrega das propostas dos trabalhos para serem julgados? Nós estamos falando de um concurso de monografias, redações, um projeto arquitetônico. Às vezes você pode dar um prazo mínimo de 8 meses, 180 dias, pela complexidade. Então, o prazo mínimo do mínimo, 45 dias. Esses prazos aqui são sempre o mínimo, aqui, ó. A não ser esse prazo de 5 dias úteis, aqui é o mínimo 45 dias.
Qual observação a gente precisa destacar em matéria de concurso, da modalidade de concurso? Em regra, não haverá contratação do licitante vencedor. Apenas o pagamento de prêmio ou remuneração aos vencedores, conforme especificado aonde? Conforme especificado no edital. Conforme especificado no edital. Beleza. E a gente vai agora para a modalidade leilão. Leilão também é uma modalidade o quê? Especial. Também é uma modalidade especial. Tá aqui. O instrumento convocatório é o edital. Na verdade, a única modalidade cujo instrumento convocatório não é o edital é o convite, como nós vimos. Aqui no leilão, quem é que pode participar? Qualquer interessado pode participar. E o leilão vai ser utilizado para quê? Para venda de bens móveis inservíveis. Bens móveis inservíveis, o que é isso? Suponhamos que o STF fez uma licitação, contratou 11 veículos executivos para transportar os ministros. Esses veículos foram utilizados durante 5 anos e aí agora vai fazer uma nova licitação, comprar novos 11 veículos, um para cada ministro, e esses veículos antigos serão declarados inservíveis para os fins públicos a que se destinavam. São carros executivos de luxo, não vão ser utilizados no dia a dia dos servidores comuns. Então serão vendidos, poderão ser vendidos, então eles serão declarados inservíveis não para venda, inservíveis para os fins públicos que eles tinham. E aí vai ser feita a licitação na modalidade leilão. Cuidado! Se esse bem móvel for avaliado acima de 1.400.000, nós já vimos, olha, vamos subir aqui, olha. Se ele for avaliado acima de 1 milhão, se ele for avaliado acima, olha aqui, essa hipótese aqui, olha, se ele for avaliado acima de 1.400.000, é obrigatória a concorrência. Então, bens móveis inservíveis avaliados em até 1.400.000, obrigatoriamente leilão. Avaliados acima de 1.400.000, obrigatoriamente concorrência. Vamos voltar lá para o leilão. O leilão também vai ser utilizado para a venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados em procedimentos administrativos ou judiciais. Aí você usa o leilão. A venda de bens imóveis integrados ao patrimônio do poder público por meio de procedimento judicial ou da ação em pagamento. Então, qualquer procedimento judicial que tenha acarretado a perda de bens imóveis em favor do poder público, quando o poder público for alienar, for vender esse imóvel, ele pode utilizar o leilão, mas também pode utilizar a concorrência. Da ação em pagamento é quando um particular, por exemplo, entrega um imóvel, um apartamento, como forma de quitar uma dívida com o poder público. O poder público não está obrigado a aceitar, mas se aceitou, ele aceitou como dação em pagamento. Não é doação, é dação mesmo em pagamento. E aí, quando o poder público for se desfazer desse imóvel, ele pode utilizar o leilão, mas também pode utilizar a concorrência. Qual é o prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização da sessão do leilão? Qual é esse prazo mínimo? Está aqui, olha. Prazo mínimo que o edital deve dar entre publicar o edital e efetivamente realizar o leilão, 15 dias. Observações em matéria de leilão. Se o bem imóvel for avaliado acima de 1.400.000, é obrigatória a modalidade concorrência, nós já tínhamos visto. É obrigatória a modalidade concorrência, como nós já tínhamos visto. Bacana. Além disso, no caso de bens imóveis adquiridos pelo poder público
por procedimento judicial ou dação em pagamento, é discricionário, é facultativo utilizar leilão ou concorrência, independentemente de valor. É uma observação importante. Então, o poder público pode utilizar independentemente do valor. Muito bem, agora a gente se encaminha aqui para o final, a nossa última modalidade. Vem prevalecendo na doutrina que o pregão é também uma modalidade comum. Mas é uma modalidade comum, coloca aí, fora da Lei 8666/93. Então, se a questão de prova falar só modalidades comuns, não considere o pregão. Agora, se a questão de prova falar a modalidade pregão, considerada modalidade comum, aí você pode dar como correto. Se ele apenas falar modalidades comuns, não estiver tratando especificamente do pregão, modalidades comuns para você será concorrência, tomar de preço, convite. Anota aí também, o pregão está na Lei 10.520 e o instrumento convocatório é edital. Quem é que pode disputar o pregão? Qualquer interessado. Não tem preconceito. Agora, cuidado. Leilão destina-se a contratar a venda. É quando o poder público quer vender, quer se desfazer de um bem. Aí é leilão. Pregão é sempre para aquisição. Pregão é sempre para aquisição. Você está lendo a sua questão de prova e a questão está dizendo que é a contratação da compra ou aquisição de algum bem. Cuidado, não necessariamente vai ser pregão, mas pode ser pregão. Agora, se a questão está falando que o poder público quer vender, quer alienar um bem, seja ele qual for, vender, alienar um bem nunca pode ser pregão. Até pode ser leilão, mas pregão nunca. Então, pregão é para aquisição de bens ou serviços comuns. Na Lei 8666/93, na Lei 8666/93, a Lei Geral de Licitações, serviços comuns tem um sentido de serviços que não sejam ou não envolvam complexidade de engenharia. Tem os serviços comuns, o antônimo serviço de engenharia. Para fins do pregão, Lei 10.520, serviços e bens comuns, então o comuns aqui vale para bens e comuns vale para serviços. Não tem a mesma conotação, o mesmo significado que lá na Lei 8666/93. Por quê? Porque bens e serviços comuns são aqueles padronizáveis, que podem ser especificados no edital com base em especificações e padrões usuais do mercado. Então, bens e serviços comuns são aqueles que podem ser padronizáveis a ponto de se discutir apenas o preço. A jurisprudência, especialmente o Tribunal de Contas da União, entende que alguns serviços de informática podem ser padronizados, ou seja, podem ser adquiridos por pregão. Não significa que todo serviço de informática é padronizado. Mas o que significa então? Significa que não há uma prévia proibição de se entender que serviço de informática é padronizável, passivo de padronização. O mesmo vale para serviço de engenharia, eles podem ser padronizados. E também obras, especialmente reformas. Então, esses três serviços, informática, engenharia e as obras, e a aquisição de obras, podem ser considerados padronizados, a depender da circunstância, e serem adquiridos por meio do pregão. Da data em que se publica o edital de pregão
até o dia em que se vai realizar a sessão presencial ou a sessão eletrônica do pregão, o prazo dado, esse intervalo, é de no mínimo 8 dias úteis. No mínimo 8 dias úteis. O edital vai fixar isso aí, no mínimo 8 dias úteis. E aí a gente vai para as observações em matéria de pregão. E aqui eu fiz questão de caprichar para você não chegar com nenhum ponto cego na sua prova. Primeira coisa, é vedada a exigência de garantia para participar da licitação na modalidade, pode anotar, pregão. Nas outras modalidades, concorrência, até pode se exigir garantia, mas aqui não. No pregão é proibido exigir qualquer tipo de garantia como condição para disputar a licitação na modalidade pregão. Segundo, é vedada a aquisição, a exigência de aquisição, de compra do edital pelos licitantes, como condição de participar. O máximo que se pode cobrar é o valor das cópias reprográficas. Hoje em dia você baixa isso da internet, nem se fala nisso, mas não pode cobrar para ter acesso ao edital. Além disso, o pregão pode ser realizado na forma presencial ou na forma eletrônica. Isso pode ser objeto de uma outra live, a gente tratar do procedimento em si. Além disso, no pregão ocorre uma inversão entre as fases de julgamento e habilitação. Nas modalidades comuns, cujo padrão é a concorrência, primeiro se habilita e depois julga. Ponto. Modalidades comuns, cujo padrão é a concorrência, primeiro habilitação, depois julgamento. No pregão, não. O pregão inverte. Primeiro faz o julgamento e classificação da proposta vencedora e depois habilita-se apenas o licitante vencedor. E também há uma inversão entre as fases da adjudicação e homologação. Na concorrência, que é o padrão da modalidade comum, na concorrência primeiro homologa, depois adjudica. É uma coisa meio ilógica até. No pregão, não. No pregão, primeiro adjudica e o último ato é o ato validador da homologação. E existe uma penalidade que é o seguinte: o descredenciamento, lá no órgão central de cadastramento e registro da União, Estado, DF ou município, e o impedimento de contratar com o poder público por 5 anos. O descredenciamento, ou seja, não pode participar da licitação na modalidade pregão e está impedido de contratar com o poder público por 5 anos. Em que casos? Se o licitante recusar a contratar durante a validade da proposta. E qual é o prazo de validade da proposta? 60 dias. Validade da proposta, 60 dias da data da apresentação. Ou então, se o licitante deixar de entregar a documentação exigida para a contratação ou para a habilitação. Deixou de apresentar a documentação exigida, ele pode tomar uma punição dessas, 5 anos de descredenciamento, suspensão e impedimento. Ou então ele entregar a documentação falsa, também a mesma punição. Além disso, causar retardamento da execução do objeto do contrato. Retardar, atrasar a execução do objeto do contrato. Além disso, não manter a proposta, não sustentar a proposta que ele deu. É causa de punição também. Falhar ou fraudar na execução do contrato. É problema também. Pode dar punição. Penúltima causa de punição com impedimento de descredenciamento por 5 anos. Comportar-se de modo inidôneo, ilícito, imoral, antiético. Ou, por fim, cometer fraude fiscal. Essas aqui são as causas dessa punição por 5 anos. Está aqui. Eis aí a nossa revisão. Quantos detalhes foram tratados aí? Muito bem. Com essas informações, claramente vocês percebem que dá para compreender e justificar os gabaritos das 10 questões que nós analisamos na primeira parte da live. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem aqui alguma dúvida.
nenhuma dúvida, nada, ninguém fala nada, não dá um joia, não dá uma palavra de carinho, um apoio nenhum. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem ainda não assistiu os outros 23 vídeos que estão lá disponíveis, eu sugiro que você assista o quanto antes, porque assim que der uma doida na minha cabeça, eles estão lá gratuitos, todos para você. Assim que der uma doida na minha cabeça, eu vou começar a retirá-los e colocá-los no privado, para ir ficando mais organizado, ou seja, ficando só os mais recentes. Vejam os vídeos, usa o final de semana aí, dá uma maratonada, porque já tem 23 vídeos aí para trás com conteúdos tão relevantes e importantes como esses que foram tratados aqui. Então, agradecer, muito obrigado, dizendo uma excelente aula, é isso aí mesmo, valeu professor, é isso aí, eu que agradeço. Então, e outra coisa, já que eu estou entregando esse conteúdo de valores para vocês aí, peço a vocês que divulguem aí esse meu trabalho para Deus e o mundo. Parente, contra parente, vizinho chato de quarentena, chefe que quer botar você no teletrabalho, ou tirar do teletrabalho, ou explorar no teletrabalho, ou botar você para trabalhar e ser contaminado. Divulga para todo mundo. Vamos disseminar